Olá, eu sou o Múcio Alexandre, aqui do canal Carcoça. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as últimas obras que chegaram para mim, que são algumas, tá, gente? Antes da gente começar aqui para apresentar essas obras que chegaram para mim por último, aquele kit completo. Curte aí o canal, deixa o seu like, é relevante, né? O YouTube vai entender que o canal é relevante. Se você, obviamente, gostou, obviamente. Compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. E se inscreva, se você é novo aqui no canal, se inscreva, que é muito importante pra gente crescer e dominar o mundo. Enfim, nós temos aqui uma lista de obras que chegou para mim nas últimas semanas. Então eu vou apresentando e vou comentando algumas coisas com vocês, que eu acho interessante isso também, né? Dizer do que se trata a obra. A primeira delas é essa obra aqui muito importante, que é do Joseph Heller, Ardil 22. Essa obra aqui, basicamente, ela se passa na Segunda Guerra Mundial e é baseada, né, um romance baseado na própria experiência do autor durante a Segunda Guerra Mundial. Só que assim, é importante ressaltar isso daqui, ele apresenta essa Segunda Guerra Mundial de uma outra perspectiva. Ele pega, por exemplo, os absurdos da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades, a violência, e apresenta de uma forma utilizando o recurso do humor, o humor do absurdo, a comédia do absurdo. Eu acredito que seja uma coisa bem parecida com Monty Python, aquele grupo de humor inglês que eu gosto tanto. Que esse livro aqui é uma edição de bolso, que é a editora, tem até um site, www.edicoisbestbolso.com.br. E aí quem se interessar pode entrar aí no site da editora. Eu não curto muito livros de edição de bolso por conta disso aqui, ó. A capa não é brochura, não tem orelha e as folhas também não são tão resistentes. Então isso aqui é livro para você ler em casa. Não dá para você colocar dentro da mochila, sair por aí lendo ele, porque isso aqui logo estraga. Isso aqui ó. Bom, a próxima obra, eu vou apresentar os outros dois e vou deixar essa daqui por último aqui. A próxima é essa daqui, da editora Geração, que é uma obra de não ficção da escritora Manuela Castro, uma jornalista. A Praga. A Praga de quê? O Holocausto da Hanseníase. Histórias emocionantes de isolamento, morte e vida nos leprosários do Brasil. Então nós temos aqui essa obra, como isso aconteceu e como os pacientes eram tratados, que daí vocês já podem antecipar que não eram muito bem tratados, né? Os leprosários eram basicamente um depósito, literalmente um depósito de pessoas. O próximo livro, Vozes, do Joelma, Os Gritos que Não Foram Ouvidos. Escrito pelo Marcos de Brito, Marcos Barcelos, Rodrigo de Oliveira e Victor Bonini. Eu acredito que esse Marcos Barcelos aqui seja aquele jornalista da Globo que apresenta o programa Profissão Repórter. O Marcos de Brito, ele é um escritor e também cineasta. Ele tem alguns livros já publicados. Um dos livros dele, inclusive, ele adaptou para o cinema. Ele dirigiu o próprio filme. Fala um pouquinho do que foi Joelma. Bom, Joelma era o nome de um edifício que tinha ali no estado de São Paulo. Era um edifício que foi construído na região ali do Vale Anhangambaú. Já vi vários vídeos, já vi podcasts, já ouvi podcasts sobre esse assunto de Joelma. Aconteceu lá em 1974 um incêndio no edifício, que muitas pessoas ficaram presas no último andar, algumas se jogaram. Você tem imagens da transmissão daquele período, as pessoas presas no último andar, a escada dos bombeiros não chegava até o último andar, e as pessoas se jogando. Então muitas pessoas morreram nesse edifício e outras ficaram feridas. E acabou que o acidente do edifício Joelma acabou se transformando numa lenda urbana, nacional e também regional ali no estado de São Paulo. Então tem muitas histórias que as pessoas relatam de prédios atualmente, né, pessoas que moram e que trabalham na região ali do Vale Anhangabaú, que havia esse prédio do Joelma, que relatam experiências sobrenaturais, ver coisas, ouvir coisas. E até hoje, nos dias atuais, depois de várias décadas que aconteceu, né, esse acidente, muitas pessoas relacionam, né, um acidente com o local que era ali uma região habitada densamente por grupos indígenas. E justamente nessa região, o Vale do Anhangabaú era uma região ali que era basicamente evitado por esses grupos indígenas, né? Para esses indígenas, eles acreditavam que era uma região amaldiçoada. Então, por conta disso, pelo fato dos indígenas eles evitarem esse local por ser habitados por espíritos malignos, então eles evitavam essa região. Então eles sempre relacionam, né, esse fato com essa tradição indígena com o que aconteceu, como se fosse uma maldição. Inclusive até a tradução, né, do nome da palavra Anhangabaú, que na tradução seria o Poço do Vale dos Malefícios.
Então era uma região bastante evitada, muito evitada pelos indígenas ali no passado. E depois que Paulo passa, né, pela urbanização, crescimento populacional e a urbanização desenfreada, você tem essas histórias no estado de São Paulo. A outra obra que eu pedi, juntamente com essas aqui que chegaram, foi essa daqui, Beck Chambers, Salmo para um Robô Peregrino. É uma história, é uma trilogia, né, na verdade. Série, Monge e o Robô, volume, aqui dá a entender que ela é uma trilogia, e eu gostei muito disso. Veio com um marcador de páginas, né, as editoras sempre agradando aí os leitores. Então, do que se trata essa obra? Salmo para um Robô Peregrino. Basicamente é o seguinte, você tem aqui uma realidade bastante no futuro, um futuro muito distante, inclusive, em que a humanidade realmente desenvolveu robôs para desempenhar algumas atividades diárias, só que de repente os robôs, eles tomaram consciência da sua própria existência. E uma vez que esses robôs, eles tomaram consciência da própria existência, eles simplesmente abandonaram a civilização. Abandonou a civilização e foi, procurar um sentido para a vida. Se juntaram todos os robôs e foram para esse novo local, distantes, isolados. E depois de muitas décadas, muitos anos depois, um robô volta. Um desses robôs que tinham ido embora, ele volta para a humanidade e faz a pergunta de que os humanos precisam. Que é genial. Eu senti muito na pegada aqui de Isaac Asimov, enfim, né? Isaac Asimov, na ficção científica, ele é conhecido por ter criado as leis da robótica. A lei 1, 2 e 3 e a lei 0. Enfim, e o que eu mais gostei, além do plot, é desse detalhe aqui, ó. A tradução. Tradução Fábio Fernandes. Para quem não sabe, não faz a menor ideia de quem que é a importância do Fábio Fernandes. Fábio Fernandes, ele fez a tradução, olha só, do romance Neuromancer, do William Gibson, de 1984, né, essa obra, que é uma obra muito importante dentro do cyberpunk. Inclusive, Neuromancer ele vai ser importante, inclusive, para inspiração, olha só que incrível, por Matrix. A concepção do Matrix, ou seja, de um mundo virtual, você se conectar, você vivenciar dentro de um mundo virtual, os criadores do Matrix retiraram de Neuromancer. Os próximos aqui que chegaram para mim foi esse, eu vou ser mais rápido aqui. E aí nós temos Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, editora Companhia das Letras. Carl Sagan, para quem não conhece, Carl Sagan ele é um astrônomo, ele foi, na verdade, um astrônomo, ele foi um pioneiro da divulgação científica nos Estados Unidos e mais especificamente divulgador científico da astronomia. Cara, sem brincadeira, existem muitos cientistas hoje, muitos astrônomos, muito físicos, sabe? Pessoas que estão dentro da ciência hoje, que foram inspiradas pelo programa do Carl Sagan. E não é exagero, porque o cara ele foi extremamente importante. E aqui o próximo livro é esse, deixa eu tirar aqui também o plástico, vou colocar na minha frente aqui. Esse daqui é a Iniciação à Teoria do Imaginário do Gilbert Durand, ou Gilbert Durand. Essa obra, eu comprei ela depois que eu terminei de ler uma HQ muito incrível, que eu fiz um vídeo dela, inclusive, né, que é a HQ Cidade, do Jimenez. E aqui, basicamente, o Gilbert Durand, ele faz parte de um grupo, né, de teóricos que vão falar sobre o imaginário. O que é o imaginário? Isso aqui é muito interessante porque dá também, por exemplo, a gente falar sobre a obra do Sandman, por exemplo, né? O Sandman, do personagem que foi reformulado pelo Neil Gaiman, que atualmente foi, né, adaptado para uma série na Netflix. E esse livro aqui, no caso, que é Concepções e Organização de Carl Jung, O Homem e os Seus Símbolos, né? E essa capa maravilhosa, né, com uma mandala na capa aqui. E aqui no livro ele traz vários apontamentos, ele é todo cheio de imagens, que o Jung, ele é um cara muito importante dentro da psicanálise. Ele, para vocês terem uma ideia, ele foi ali, por exemplo, há alguns anos, foi ali parceiro ali, contribuiu muito para o trabalho do Freud, até o momento em que eles, né, rompem ali relações, né? Cada um vai para o seu lado, cada um vai para o seu quadrado. Como eu falei, já tinha muitos anos que eu queria comprar essa obra e agora eu consegui. E por último, não menos importante, nós temos essas duas obras, essa e essa daqui, do Foo Fighters, do Mick Wall. É um cara que, pelo que eu entendi, é um jornalista, que é um cara especializado em escrever biografias de bandas, no caso. Lá nos comentários, quando eu fui comprar esse livro, não vi bons comentários sobre essa obra. Falam que ele perde muito tempo, como é que eu posso dizer, falando do Dave Grohl, né, do vocalista da banda, no período que ele era do Nirvana. A relação dele com
o Kurt Cobain, por exemplo, que era o vocalista do Nirvana. Então, mesmo tendo esses comentários negativos, eu fui lá e comprei. Comprei mesmo. Comprei isso aqui na época, quando o baterista, né? O baterista veio a falecer. E isso pegou todo mundo de surpresa, inclusive. Era um cara genial, um baterista incrível, um cara que fazia uns arranjos incríveis. O último álbum que eles lançaram, inclusive, ele tem uma música no último álbum que a forma como a música foi construída foi a partir de um ritmo, batida de um groove que o próprio baterista ele começou a fazer durante os ensaios, e o David Grohl ouvindo aquilo e foram lá e fizeram a música. Inclusive é uma das músicas preferidas minha no último álbum deles, que é a Shame. 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 Enfim. E o outro é esse álbum aqui. Esse álbum. Falando de música, eu começo a falar de álbum. É esse daqui. Esse aqui já é concentrado no David Grohl. A capa do livro ela é um material áspero, né? Um trabalho muito bem feito. Ele aqui posando pra foto, que é lombado. Você colocar na estante, fica muito bonito. E o David Grohl é um cara muito importante atualmente no cenário da música, não só do rock em si, mas do aspecto geral da música internacional. Ele é um artista, mesmo ele não vinculado ao Foo Fighters, ele é um cara muito importante, é um cara muito relevante na música atualmente. E é um cara incrível, um cara que canta demais, toca demais. E aqui você tem algumas histórias, né? Algumas anedotas que ele vai colocando pra gente. Então era isso que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês. Se você gostou, o kit completo, compartilha, se inscreva no canal se você é novo aí, e o mais importante, deixe o seu like. O like é importante pro YouTube ver que o nosso canal ele é relevante, ele tem um material relevante, e ele pode começar então a distribuir esse material para outras pessoas. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!